Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais e hoje nós iremos falar sobre os hebreus e sua crença no monoteísmo. A maioria dos feitos hebreus está escrita nos primeiros livros, que esses livros são a obra que se deu o conjunto de Pentateuco. E esses livros são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuterônimo, e esses livros ele determina como deve se comportar, qual deve ser a conduta dos hebreus, tá? E esse tem naturalmente a base no monoteísmo. Monoteísmo, como eu falei anteriormente, é a crença em um único Deus e que deu origem depois ao judaísmo e ao cristianismo. Os hebreus se organizavam em 12 tribos, chamava seu Deus de Jeová ou Iavé. Os primeiros líderes hebreus foram chamados patriarcas, entre eles Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Segundo o livro de Êxodo, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai com um código de conduta a ser seguido por esse povo. Tá? Fazendo um adendo a essa questão de Moisés, Moisés era judeu e ele foi tirado pela rainha do Egito no rio. E essa retirada ela acabou sendo criada então como egípcio, mas ele era judeu e ele foi criado como príncipe e mais tarde ele recebeu a missão de Deus para retirar o seu povo do Egito, sair da escravidão, tá? Que havia então chegado ao fim de acordo com Deus. Claro que o faraó não ia aceitar simplesmente essa saída. Então houve várias pragas que foram de acordo e orientada por Deus e por fim eles acabaram saindo do Egito e foram em direção à terra prometida em Canaã. E lá foi nessa volta para Canaã, foi lá que ele então no Monte Sinai ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, entre eles, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, amar Deus sobre todas as coisas, entre outros. Claro que o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. Tá? Já as origens dos hebreus, a origem dos hebreus é uma origem semita. Semita porque ele descende do filho de Noé. Esse tem em regiões que eles ficam na Fenícia, na Síria, no deserto da Arábia e próximo ao Rio Jordão, que faz fronteiras com o mar Mediterrâneo a oeste. Por volta de 2000, isso demonstra que desenvolveram ideias de centralização política, agrupamentos humanos, liderados por um patriarca. Tá? Eles exerciam a função de chefe militar, de sacerdote, de juiz e de escravizar pessoas. E apenas os homens tinham esse direito político e econômico. Tá? Os meninos, por sua vez, foram educados para ser guerreiros, administradores e até mesmo patriarcas, enquanto as meninas apenas para o casamento. Tá? Os hebreus escravizados geralmente haviam cometido crimes ou contraído dívidas. Já os estrangeiros eram exilados, ou seja, após seu povo ter sido derrotado, por exemplo, pelos hebreus. Esses povos, eles ou eram mortos em batalha ou se tornavam escravos nessa condição por ter sido derrotado em guerra. O êxodo é uma fase em que a civilização hebraica, ele por volta
de 1750 a.C., os hebreus iniciaram então a migração para o Egito, devido a uma grande seca na região da Palestina. Ou seja, aqui nós estamos falando quando os egípcios saíram das suas terras de Canaã, que saiu da terra prometida, ou seja, de onde eles estavam, mas como houve uma grande seca, houve a necessidade de sair de suas terras e em busca de melhores terras, de melhores pastos, mas acabou por ser escravizados pelos egípcios. Tá? E essa retirada dos hebreus do Egito em direção à terra prometida, que era Canaã, como eu havia falado, foi Moisés com a questão das 12 tábuas que eu já expliquei para vocês e que tinham os 10 mandamentos. E Moisés, por consequência, ele não conseguiu terminar esse êxodo. Quem ficou incumbido de terminar foi Josué, que foi o seu sucessor. Tá? Josué, por sua vez, era um bom guerreiro, era um líder, era um patriarca e teve que lutar com vários povos, dentre eles uma das mais conhecidas é derrubar as muralhas de Jericó. Então ele cumpriu a sua missão e chegou então à terra prometida. A formação do Estado hebraico, ele objetivava o retorno a Canaã e chegar lá. Os hebreus encontraram outros povos, como os cananeus e os filisteus. Tá? Os hebreus então passaram a armar conflito contra esses povos pela terra prometida. Existem então 3 teorias. Dessas 3 teorias, nós vamos elencar as 3 e explicar quais dessas teorias e como elas aconteceram ou a forma com que elas aconteceram. A primeira teoria é a teoria da ocupação. Essa teoria da ocupação é a concepção de que quase não houve conflitos entre os judeus para chegar, entre os hebreus, para chegar à terra de Canaã. A segunda teoria é a teoria da revolta. Essa teoria da revolta é a questão de que, com os cananeus, eles superaram a fase religiosa, a fase politeísta, que politeísta é a questão de ter vários deuses. Os hebreus acreditavam no único Deus, como eu já havia falado também anteriormente, e eles chegaram então ao monoteísmo, unificando-se. E a terceira e por fim, a última, eles chegaram à teoria da evolução pacífica. Essa evolução é que os cananeus e os hebreus não aconteceram de forma muito rápida, devido a algumas diferenças religiosas. Tá? Mas, devido após a ocupação dos hebreus em Canaã, as 12 tribos passaram a ser administradas pelos juízes. E esses líderes eram políticos e religiosos. E cabia-lhe todas as decisões tomadas. Tá? E eles eram tidos como heróis. E os principais deles, os juízes relatados na Bíblia, que foram o Sansão, o Samuel, o Otoniel, inclusive uma mulher chamada Débora. Tá? As primeiras ameaças de invasão dos filisteus, os hebreus resolveram então unificar as 12 tribos, criando um estado monárquico. Ou seja, os hebreus eles não queriam se dividir por essa preocupação de ser atacado por os filisteus, que os filisteus eram um povo naquela ocasião muito forte, perigoso e violento. Tá? Então Saul foi o primeiro rei chamado do estado de Israel. Mas após a derrota dos hebreus pelas mãos dos filisteus, o rei se matou caindo sobre a espada, porque primeiramente ele havia pedido para que o seu servo o matasse, mas o servo não teve a coragem de fazê-lo, então ele caiu sobre a sua espada se matando. Tá? Esse foi o fim do Esaú, e por o fato dele ter sido um mau governo, ou seja, ele teve um insucesso de expansão militar do Estado de Israel, ele ficou desacreditado pelo seu povo. Tá? E começaram, então,
as 12 tribos se dividirem. Com o fato decisivo para que isso não acontecesse era exatamente a invasão dos filisteus, ou seja, ele tinha essa preocupação. Então eles não se separaram naquele momento. Mas, após a morte de Esaú, o estado se dividiu. E Davi chegou ao poder, recebendo o título de rei da parte sul de Israel. Tá? E logo ele teve de combater o exército dos filisteus. Davi então ganhou o duelo e unifica mais uma vez o território hebreu, chegando a Jerusalém como capital do estado hebreu. Tá? Davi, por sua vez, era franzino, era pastor, pastoreava ovelhas, e os hebreus não tinham um guerreiro forte tanto quanto Golias, que era líder dos filisteus, e era um guerreiro muito forte, muito alto. Conta a história que ele passava de 2 metros de altura. Como todo guerreiro que lutava com ele morria, perdia a batalha, não havia quem quisesse. Então, o Davi, não aceitando essa humilhação, não aceitando a humilhação como seu povo, ele resolveu então aceitar a luta. E por consequência, então, ele foi a essa luta. Essa luta não foi com nada de armaduras, ele foi simplesmente com o traje de pastor e uma funda. Uma funda é uma espécie de arma simples para pastorear ovelhas. Ele usava uma espécie de couro, um pedaço de couro, amarrado uma corda de um lado e outra corda do outro. Ele colocou então uma pedra no meio desse couro e ficou girando. Girando, depois ele soltou uma das pernas dessa funda e atingiu um pouquinho abaixo do elmo do Golias, que foi basicamente na testa, e ele chegou a falecer. Então foi assim que Davi ganhou o duelo com o gigante Golias e estabeleceu a capital do estado hebreu. Tá? E após o governo de Davi, Salomão assumiu o poder. Salomão assumiu o poder no ano de 935 a.C. e se destacou por ter organizado o Estado de Israel, agradando o seu povo. O Salomão é aquele que criou o Templo de Salomão, como você já conhece. Hoje existe cerca de 10 templos no mundo, equivalente às dimensões àquela estrutura. E ele era conhecido e tido também como um dos homens, ou como o homem mais sábio do mundo, por a questão, quando 2 prostitutas tiveram um filho, hoje cada prostituta teve um filho, e um deles morreu. E uma ficou reivindicando o filho da outra. Então, ele não sabia para quem passar o filho real, e ele então pediu para que cortasse o filho ao meio, para dar metade para uma e metade para a outra. E ou a mãe verdadeira gritou: não, deixe o filho para ela. Foi assim que ele descobriu qual era a mãe verdadeira. Essa cena faz com que ele seja conhecido então como o homem mais sábio da terra. Tá? E então ele destacou. E aos poucos, os altos custos das construções, manutenções, obras públicas, trazendo instabilidade e crise. Ou seja, o Salomão, ele também foi um homem de grandes obras. Além do grande templo de Salomão, ele fazia muitas obras públicas. E isso trouxe um alto custo para o Estado. E a crise política que teve presente desde o início da unificação dos hebreus, dando origem ao Estado de Israel. Mais tarde, então, foi dividido o reino de Israel, constituído por 10 tribos, com capital em Samaria. Essa capital em Samaria era governada por Jeroboão. E depois dividida o reino de Judá, composto por 2 tribos, com capital em Jerusalém, governado por Roboão. Tá? Então, o estado dividido
ficaram os mais frágeis, possibilitando a invasão de outros povos. Tá? Esses outros povos, como nós sabemos, tinha os filisteus, tinha outros, teve outros como os assírios, os caldeus e outros. E assim ficou mais fragilizado. O reino de Judá, por sua vez, sobreviveu às investidas assírias. Mas em 596 a.C., Judá caiu diante da invasão dos babilônios, dando início ao chamado cativeiro babilônico. Tá? Os judeus ainda passaram por situações difíceis, como as invasões dos macedônios. Os judeus fugiram da dominação romana e migraram, dando início à diáspora. Tá? Essa diáspora é o caminho que se faz em busca não só de sua terra, da terra prometida, mas também em busca dos seus objetivos, em busca de Deus. Tá? Então, assim, chegamos ao fim de mais este vídeo. E, por gentileza, aproveite, dê um like no nosso canal Gêmeos Culturais, ative seu sininho. Tá? E ainda tenham bons objetivos e boa competência. Até a próxima.